Oi, muito prazer. Eu me chamo Ednanda, certo? Sou professora de Sociologia e nós iremos tratar agora do capítulo 11, a imaginação sociológica, na página 141. É importante que você esteja de posse do seu material didático, para nós, ao longo da apresentação, fazermos leituras pontuais de alguns conceitos que serão bem importantes no momento da sua avaliação, certo? Eu vou dar um tempinho para você ir abrindo seu livro, na 141, capítulo 11. É importante também que você tenha feito a leitura, né, a leitura prévia desse conteúdo didático, para que a apreensão seja mais eficaz, seja mais plena. Né? Vamos lá, imagine que você esteja com o livro. Vamos ao capítulo em questão. Capítulo 11, a imaginação sociológica, deve estar aparecendo na tela, certo? Eu imagino que deva estar pairando algumas dúvidas. Mas por que, professora? Por conta da sociologia ser nova na sua vida, imagina, na sua vida estudantil, no seu currículo escolar. Eu digo isso porque a sociologia, enquanto disciplina, ela só vai aparecer no currículo do ensino médio. No ensino fundamental, infelizmente, nós não temos, né, a sociologia no currículo, exceto em algumas escolas particulares. E aí os alunos, a primeira impressão é de estranhamento por não ter convivido, se familiarizado com conceitos, né, próprios da sociologia, e às vezes há um certo estranhamento. Mas isso é normal. Mas o que é a sociologia, então, né? Enquanto ciência? Qual o objetivo da sociologia? O que ela estuda? Né? O que vem à sua mente quando, ao ouvir essa minha pergunta? Né? O que a sociologia estuda? De uma forma breve, certo? A sociologia ela estuda a sociedade, né? Os eventos sociais, ela estuda as instituições sociais, as relações sociais, as crenças, os valores, os hábitos da sociedade. E ela busca questionar, tirar o véu das obviedades, né? Aquilo que a gente já acha que é certo, que é natural. E a sociologia, muitas vezes, ela vem para desconstruir, para lançar um olhar diferente, né? Para traçar novas possibilidades, metas, ao estudar um fenômeno social. Nesse capítulo que a gente está tratando aqui, esse capítulo em questão, o capítulo 11, nós vamos nos deparar com alguns conceitos sociológicos básicos, como, por exemplo, o que é a sociedade, né? O que é a imaginação sociológica. Vamos conhecer a visão de dois sociólogos sobre o conceito do que seja sociedade, como, por exemplo, Emile Durkheim e o alemão Norbert Elias. Né? Nesse primeiro momento, nesse primeiro capítulo, nós vamos tratar de como a sociologia pode nos ajudar a compreender a sociedade, né? O que é senso comum, o que seja indivíduo, sociedade em si. Mas vamos iniciar, vamos agora para a página 141, né? E a pergunta é lançada, né? O que é a sociologia? Para ficar compreensível para você o que é a sociologia, o que ela estuda, né? Nessa primeira página, 141, o autor vai tratar de alguns pontos cruciais para esse entendimento. O que a sociologia estuda, né? Vamos na 142, observar um subtítulo que diz o seguinte: vale a pena aprender sociologia? Né? O que a sociologia pretende enquanto método?
científico, o que ela quer nos ensinar, né? Aí aqui o autor vai dizer o seguinte, vamos fazer a leitura juntos? A sociologia não pretende ser um método para nos ensinar a conviver com os outros, mas é uma ciência que quer descobrir como e por que convivemos, desvendando as forças que nos conectam uns aos outros. Né? O que seria isso? Noutras palavras, o autor vai nos colocar, de forma bem clara, o seguinte: a sociologia, ela na verdade, ela não tem uma fórmula mágica, né? Ela não vai te ensinar como viver em sociedade, não vai te dar diretrizes, né? Não vai lançar metas, métodos para você bem viver em sociedade. Na verdade, ela é uma ciência, ela está fazendo a tentativa de descobrir como nós convivemos, como nós vivemos em sociedade, tentando desvendar o que está por trás, né, da nossa convivência, das nossas relações sociais, né, como essa engrenagem funciona, né, como elas surgem, como elas se reproduzem. Mais à frente, o autor diz o seguinte: a sociologia é uma investigação sistemática. Isso quer dizer o quê? Sistemática quer dizer que ela está em constante mudança. Né? Não é uma ciência que ali está estática, parada. Mas por que ela é uma ciência que está em constante transformação, está sempre se atualizando? Ora, a sociedade ela também segue esse ritmo. Né? A sociedade ela está em constante transformação. Então, o cientista, o sociólogo, no caso, ele precisa também estar se atualizando para acompanhar esse ritmo da sociedade, que não para, que não é estático. Então, o autor diz: a sociologia é uma investigação sistemática sobre aquilo que já fazemos na prática. Uma reflexão construída a partir de teorias, questionamentos, métodos, conceitos e muita imaginação. É o que a gente vai ver no nosso, é o que a gente vê no nosso livro didático, uma série de conceitos, né, vários conceitos que nos levam a várias reflexões sobre práticas do nosso cotidiano, ok? Seguindo, você vê a imagem desse moço chamado Charles White Mills. Né? Ele é estadunidense, ele foi um importante sociólogo, ele nasceu no Texas, a data de nascimento 1916, faleceu em 1962 em Nova York. O que é interessante sobre o Charles, nós sabermos sobre esse sociólogo? Um livro lançado por ele chama-se A Imaginação Sociológica. Lembra o quê? Lembra o próprio título do capítulo, né? A Imaginação Sociológica. E o que esse livro dele nos traz, nos apresenta de importante? Né? Lembrar que esse livro ele estabelece um debate crítico com um tipo de sociologia quantitativa que enfatiza os dados estatísticos, que então dominava o cenário. Ele vai praticar, ele vai exercitar, defender um tipo de sociologia mais críticas sobre a sociedade, tentando colocar isso em dados quantitativos, né? Tentando enfatizar, isso ele vai enfatizar a partir desses dados estatísticos, né? Ele vai unir a sociologia, né, uma ciência das humanidades, às ciências exatas, certo? E o que ele busca, enfim, né? O que ele questiona? Ele faz primeiro uma crítica, né? A sociologia que era vivida à época dele. Ele vai questionar a busca de muitos sociólogos da sua época por uma grande teoria capaz de abarcar as irregularidades da vida social, por considerar que isso estava afastando a sociologia dos temas que preocupavam as pessoas e que exigiam reflexão. Ele vai criticar os sociólogos da época dele pelo seguinte fato: segundo eles estavam se desviando dos conceitos sociológicos, daquilo que a sociologia se propunha enquanto ciência. Estavam querendo abarcar muita coisa, né, um grande número de informações, e aí estavam fugindo dos detalhes, né, que seriam para ele mais importantes.
porque ele anseia, né? Ele busca uma sociologia mais criteriosa, mais crítica, mais embasada, que tente dar conta de um objeto social de forma mais reflexiva, mais detalhista. E aí, quando você quer dar conta de muita coisa, você acaba pecando em algum momento, segundo ele. Né? Essa crítica ele faz aos sociólogos de sua época. E ele denominou, né, essa qualidade de espírito de imaginação sociológica. Ele vai dizer que todo sociólogo deve ter fluindo, né, a imaginação sociológica. O que seria, então, a imaginação sociológica? Um pensamento mais livre e criativo, não aprisionado nos dados e nas teorias, e que permite estabelecer as relações entre aquilo que vivemos e as estruturas sociais. De forma mais pontual, o que ele quer dizer? O que é a imaginação sociológica? Ele vai dizer que todo cientista, sociólogo, ele precisa ter uma mente livre, né? Uma mente que não seja escrava de ideias preconcebidas, e você tem que ser criativo, né? Você tem que ir além do que aquilo que está posto, que está colocado, que está natural, né? Que já está como uma verdade absoluta que ninguém pode romper. Ele vai dizer que não é interessante você ficar refém de dados, de teorias ali engessadas. Né? Você tem que ir além, você tem que ser criativo. Então, ele vai dizer que a imaginação sociológica é isso, é esse espírito criativo do pesquisador, do sociólogo. Lembrar também o seguinte, né? Que ele defendia que a sociologia era um pensamento relacional, cuja missão seria estabelecer conexões entre fatos e situações aparentemente soltos ou desconectados. Lembre também desse ponto. Vamos agora para a página 144. Vamos lá avançar? O subtítulo traz o seguinte: o convite à sociologia. Né? E aqui o autor vai dizer o seguinte: ele vai falar sobre a tarefa, certo, da sociologia. Qual é o dever da sociologia enquanto ciência? Qual o objeto dela de investigação? Né? E aqui vamos fazer a leitura desse primeiro parágrafo. A tarefa da sociologia é investigar aquilo que somos, fazemos e pensamos. Algo que pode ser bastante incômodo e desconfortável. Faça a leitura dessas duas primeiras linhas. Né? Tente interpretar o que está sendo dito, certo? Olha qual é a tarefa da sociologia. Né? Ela vai investigar, ela vai analisar, refletir sobre o que nós somos enquanto seres humanos. Eu, você e os indivíduos como um todo. Né? O que somos, o que fazemos e o que pensamos. A investigação se dá nesses três parâmetros. Algo bem difícil, né? Imagine se você investigar o que um ser humano isoladamente faz e pensa. É difícil, né? Não é fácil a tarefa da sociologia. E o autor vai dizer que isso, né, esse estudo, essa investigação, ela pode se tornar algo bastante incômodo e desconfortável. Por que isso? Porque vai mexer com valores, com princípios, né? Com valores morais éticos já estabelecidos, já enraizados. Vai de certa forma, desestruturar a zona de conforto, né, da sociedade, que até então não via por outro viés, não pensava diferente. Né? Ou se pensava, não encontrava uma ciência que pudesse lhe dar sustento, lhe dar amparo. Né? Então, a sociologia
ela muitas vezes é muito criticada enquanto ciência, essa disciplina, porque realmente ela nos faz ser críticos, ver a sociedade e tudo que nos rodeia de outras formas, né? E isso pode ser desconfortável e incômodo. Vamos aos pontos, né? Aos motivos que nos levam a aprender a sociologia. Ainda na mesma página, 144. São 4 motivos. Acredito que você tenha feito a leitura e tenha se deparado, né, com essa apresentação dos motivos para aprender sociologia. Primeiro motivo, estranhar o que é familiar ou ver além da fachada. Segundo motivo, compreender as forças que atuam sobre nossas vontades. O terceiro motivo, enxergar além do nosso próprio tempo e espaço. E o quarto, exercitar a tolerância em relação ao outro. Esse quarto motivo eu acho extremamente necessário para os dias de hoje, não é? Você ser tolerante, você exercitar isso no seu dia a dia, né? De ter empatia pelo outro. E a sociologia, ela tende, né, a nos abrir as portas para uma maior solidariedade, compreensão mútua e diálogo com o diferente, né? Pelo menos ela tem esse objetivo, certo? Embora a gente imagine que seja uma ciência desconfortável, incômoda, né? Que de certa forma vai desestruturar o que já está posto, né? O que é conhecido, mas ela tem um papel bem importante, né? E esse não deixa de ser reverenciado e destacado, né? Que é a tolerância, a compreensão mútua, principalmente a compreensão pelo diferente, pelo aquilo que é diferente de nós, né? Vamos tratar de um conceito sociológico também, né? Óbvio, bem importante, que é o senso comum. Vamos até a página 146, né? Vamos entender o que é senso comum. Aqui nas palavras do autor, ele vai dizer o seguinte: o senso comum é um saber de experiência feito, escreveu Paulo Freire, importante educador brasileiro. O senso comum corresponde àqueles conhecimentos práticos que obtemos no dia a dia, acertando e errando, tentando resolver problemas e fazer melhores coisas cotidianas. Então, lembre desse conceito, né? O que é senso comum? São os conhecimentos práticos que nós fazemos no nosso dia a dia, certo? Vamos agora para 148, página 148. Perdão, antes da 148, vamos ver um detalhe importante. 147. Na 147, você observa, visualiza a bandeira nacional, a bandeira do nosso país, e ela tem a seguinte frase: ordem e progresso, né? É um lema de influência positivista. O positivismo, ele influenciou de forma forte, né, a nossa bandeira nacional. Então, essas ideias positivistas, elas fizeram parte do Brasil por volta do século XIX e influenciou a bandeira, né, o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, porque eles entendiam o seguinte, que para haver progresso, teria que a sociedade ter disciplina e ordem, né? O positivismo, ele partia desse ponto de vista, certo? Então, lembrar que a bandeira nacional
ela reflete a forte influência que as ideias positivistas tiveram no Brasil no século XIX. Agora sim, vamos para 148. Aqui na 148, a gente vai ver esse subtítulo chamado Sociedade de Indivíduo, né? E a gente vai falar de um conceito de Emile Durkheim, que foi um sociólogo importante da sociologia. O que a gente vai tratar dele, dos conceitos, ele trabalhou vários conceitos sociológicos, mas a gente vai falar de um pontualmente. O que é a sociedade? A sua prova vai ter essa pergunta, provavelmente. O que é a sociedade? Né? Muitos sociólogos tentaram explicar, elaboraram conceitos sobre o que é, mas a gente vai se deter ao Emile Durkheim, como ele entendeu a sociedade. Né? Ele vai dizer o seguinte: a sociedade é algo que existe acima dos indivíduos, existe antes de eles nascerem e exerce uma forte pressão sobre sua conduta. Nessa visão, a sociedade é uma ordem moral que conduz os indivíduos a agirem conforme suas regras e valores, cumprindo as funções que espera deles. Ele vai dizer o seguinte, que a sociedade ela está acima de nós. Por quê? Porque antes mesmo de nós nascermos, ela já existia. Né? E quando nós... e ao nascermos, nós já nos deparamos com uma série de regras, normas, né? A primeira delas é a escolha do nome, né? Nós não escolhemos nosso nome, nem os nossos padrinhos de batismo. E, óbvio, pela tenra idade, né? Nós não teríamos maturidade para isso, mas ao longo da nossa vida, a gente, de alguma maneira, a gente reproduz valores, a gente obedece regras, né? Princípios morais, que já eram impostos, já foram colocados, impostos pela sociedade, né? No ato do nosso nascimento, já estavam em vigor. Lembrar do que é a sociedade para o Emile Durkheim. Vamos agora ver um conceito, ler sobre o conceito de Norbert Elias. Né? Norbert Elias ele vai dar também um conceito para o que é a sociedade. Norbert Elias ele foi um sociólogo alemão, mais contemporâneo de nós do que Durkheim. Né? Durkheim é bem anterior ao Elias. Elias via a sociedade de uma forma diferente de Elias. Né? Elias vai dizer que a sociedade ela exerce quase que uma pressão forte sobre nós, seres humanos. Né? Nós em sociedades, nós obedecemos, nós reproduzimos valores, normas, hábitos. E Elias vai dizer o seguinte, já Elias diz o seguinte: nós nascemos e morremos dentro de uma teia de interdependência formada por muitos seres humanos relacionados. Elias vai ver a sociedade como... Ele vai fazer uma analogia, né? Parece uma teia de aranha. Não sei se vocês já observaram, a teia de aranha é uma obra de arte. Né? Os fiozinhos todos conectados. Então ele vai dizer que nós, em sociedade, nós vivemos como uma teia de aranha, todos conectados. Ele vai dizer que nós estamos conectados de uma maneira ou de outra. Né? Não tem como você viver isoladamente. De alguma maneira a gente precisa estar conectado a essa teia de aranha, né? Que ele vai usar essa analogia. Bem, vamos por aqui. Eu espero que você tenha apreendido esses conceitos introdutórios do que seja a sociedade, conceitos de Elias, conceitos de Durkheim sobre o que é sociedade, bem introdutórios, óbvio. Né? Qual o papel da sociologia enquanto ciência. Mas, bom proveito, bons estudos
e uma ótima prova. Obrigada pelo tempo de escuta.